Se você chegou até aqui, já entendeu que os Estados Unidos não são apenas uma potência, são resultado de um processo cheio de contradições, mas a história não fica na Guerra Fria. Na verdade, é depois dela que começa a fase mais complexa e mais próxima da realidade. Com o fim da União Soviética, em 1991, os Estados Unidos se tornaram a única superpotência global. Durante os anos de 1990, ampliaram sua influência econômica, cultural e política, mas esse domínio passou a ser cada vez mais questionado. Um ponto de virada foi o atentado de 11 de setembro. A partir daí, os Estados Unidos iniciaram a chamada Guerra ao Terror, com intervenções no Oriente Médio. Essas ações mudaram completamente o equilíbrio da região e ajudam a explicar o conflito que vemos hoje. E é aqui que entramos no cenário atual. O Oriente Médio continua sendo uma das regiões mais estáveis do mundo. E dois países estão no centro dessa tensão, Irã e Israel. De um lado, Israel é um dos principais aliados dos Estados Unidos, recebe apoio militar, político e estratégico. Do outro, o Irã é visto como um adversário. O país é acusado de apoiar grupos armados na região e de tentar expandir sua influência no Oriente Médio. Essa rivalidade não começou agora, mas se intensificou nos últimos anos. O Irã apoia grupos como Hezbollah no Líbano e outras forças na região. Já Israel vê essas ações como uma ameaça direta à sua segurança. Os Estados Unidos, por sua vez, se posicionam ao lado de Israel, o que aumenta ainda mais a tensão. Nos últimos anos, ataques indiretos, conflitos por procuração e operações militares aumentaram o risco de um confronto maior. E o problema é justamente esse. Não se trata apenas de dois países. Um conflito direto entre Irã e Israel pode envolver outras potências e desestabilizar ainda mais o Oriente Médio. Além disso, existe a questão nuclear. O programa nuclear iraniano é uma das maiores preocupações internacionais. Os Estados Unidos e seus aliados temem que o Irã desenvolva armas nucleares, o que mudaria completamente o equilíbrio do poder na região. Israel, inclusive, já deixou claro que não aceita essa possibilidade. Isso cria um cenário extremamente delicado. Enquanto isso, os Estados Unidos tentam manter sua influência, equilibrando apoio e aliados e evitando um conflito direto de grandes proporções. Mas esse equilíbrio é frágil, porque ao mesmo tempo em que os Estados Unidos tentam evitar uma guerra maior, suas ações também influenciam diretamente o aumento das tensões. E isso levanta uma questão importante. Até que ponto os Estados Unidos conseguem controlar os conflitos que ajudam a moldar? Esse cenário mostra que o mundo atual é muito mais complexo do que na época da Guerra Fria. Não existe apenas um grande rival. Existem vários focos de tensão ao mesmo tempo. Além da disputa com a China, os Estados Unidos precisam lidar com conflitos regionais, alianças estratégicas e interesses econômicos espalhados pelo mundo. E tudo isso acontece enquanto o próprio país enfrenta desafios internos, polarização política, desigualdade social e tensões raciais continuam presentes, ou seja, os Estados Unidos ainda são uma potência global, mas operam em um cenário muito mais instável e imprevisível, e talvez seja esse o ponto mais importante da história atual. O poder dos Estados Unidos continua grande, mas o controle sobre o mundo já não é mais o mesmo. E conflitos como a tensão entre Irã e Israel mostram exatamente isso. Um sistema global onde múltiplos interesses se cruzam e onde qualquer erro pode gerar consequências enormes. Agora me diz, será que os Estados Unidos ainda consegue liderar o mundo diante de tantos conflitos? Ou estamos caminhando para uma época de disputas cada vez mais intensas? Se você quer continuar entendendo essa história e acompanhar os próximos capítulos dessa disputa global, já segue o canal no YouTube, se inscreve e não perde os próximos vídeos da série
porque no próximo episódio a gente vai aprofundar ainda mais esse cenário e mostrar como essas tensões podem impactar o futuro do mundo. Obrigado por ficar conosco até aqui e não percam os próximos vídeos.